Biocarvão. Esse é um dos assuntos que mais tem ganhado relevância nos últimos meses como alternativa para adubação. Muita gente tem perguntado, será que vale a pena utilizar o biocarvão? Será que esse é um insumo que realmente pode substituir os outros adubos, principalmente nessa época que a gente vive agora de dificuldade na compra de insumos, E muita gente tem falado sobre o biocarvão, sobre utilizar o carvão mesmo, aquele de churrasco ali no solo. Será que pode? Será que não pode? Olha só, nesse vídeo eu vou te esclarecer em que situações que é possível utilizar o biocarvão e o que é de fato o biocarvão. Vamos lá, para que a gente entenda, quando a gente fala em biocarvão como insumo para a agricultura, nós estamos falando de um processo de pirólise. Por que pirólise? O que você está falando? É o seguinte, em um processo industrial, eles vão pegar lá a matéria orgânica, e aí pode ser feito com diversos tipos de matéria orgânica, eu vou citar alguns aqui agora, vai passar por um processo lá de altas temperaturas, para ficar mais fácil o entendimento. Nesse processo tem um reator pirolítico, o nome é estranho mesmo assim, onde que ele vai ser colocado em altas temperaturas, 500, 600, 700 graus, e essa matéria orgânica ela vai entrar num processo de decomposição em altas temperaturas. E o produto resultado aí deste processo é o que a gente chama de biocarvão. Sim, é bem parecido aí com o que é feito lá na hora de produzir o carvão vegetal, como a gente fala, que não deixa de ser, teoricamente, um biocarvão. Então isso daqui que é o biocarvão. Mas por que as pessoas estão querendo utilizar? Primeiro, porque ele pode sim ser um condicionador de solo. E segundo, porque em algumas situações, esse biocarvão ele pode sim ter uma boa disponibilidade de nutrientes, principalmente fósforo. Então isso daqui tem chamado a atenção dos agricultores. O problema é que muita gente tem feito isso de forma artesanal e tem pegado algumas informações meio superficiais e entregando isso para o produtor rural. E vocês vão ver que não é bem assim. Existe sim a possibilidade, mas a gente precisa ter alguns critérios. Vamos entender um pouco mais sobre esse processo. Existem algumas situações em que, depois de passar por esse processo de pirólise da matéria orgânica e transformar esse insumo em biocarvão, a gente pode chegar a ter mais de 40% de aumento na quantidade de fósforo que tinha inicialmente na matéria orgânica. Existem situações em que esse teor pode ser bem menor. Um exemplo muito prático é a cama de frango, Muitas empresas têm feito isso de pegar lá a cama de frango, passar por esse processo de pirólise, fazer a transformação em uma temperatura aproximadamente 700 graus Celsius, transformar ele em biocarvão. O resultado que tem tido é o seguinte, a cerca de 5 toneladas desse insumo que foi produzido, ele pode chegar a ter aí mais de 200 quilos por hectare de fósforo. Isso é um número muito interessante. Imagina botando 5 toneladas por hectare e ter mais de 200 quilos por hectare de fósforo. Essa é uma situação e essa é uma condição. Porém, existem outras variáveis que devem ser levadas em consideração na utilização desse tipo de insumo. Eu vou te mostrar aqui, vou te trazer para você algumas informações de alguns trabalhos que já foram comprovados em campo, cientificamente, para que a gente possa entender um pouco mais dessa dinâmica. Existem duas variáveis principais, na verdade são três, mas eu coloco aqui como duas variáveis principais que influenciam no resultado final do biocarvão. O primeiro deles é a temperatura em que ele foi produzido. E aí eu vou colocar a temperatura e o tempo que ele ficou lá neste processo. É chamado de tempo de carbonização neste processo. O que se tem de resultados? Alguns trabalhos pegaram lá ossos de suínos, por exemplo, e fizeram com que ele passasse por esse processo de pirólise para transformar em biocarvão. E o que eles tiveram de resultado? Fizeram lá vários experimentos. Eles viram que quanto mais tempo esse produto ficava lá nesse processo e quanto maior fosse a temperatura no processo de pirólise, menor é a disponibilidade do fósforo na sua utilização. Pô, como assim? É isso mesmo. Então, quanto mais tempo ele ficava lá nesse processo, nesse tempo de carbonização, no resultado final, ele tinha uma disponibilidade menor. Então, essa é uma informação importante que a gente tem que levar em consideração. Então, se ele aumenta muito a temperatura e fica muito tempo ali nesse processo de pirólise, no final, a gente tem uma disponibilidade menor. Esse é o primeiro ponto. E o segundo é quanto ao pH. Um outro experimento realizado pegou lá a palha de milho para passar também por esse processo de pirólise, uma temperatura aproximadamente de 500 graus Celsius, e depois eles verificaram, bom, vamos ver quanto ao pH do produto para ver se o resultado ele vai influenciar em alguma coisa. Então eles pegaram, após fazer a produção, passar pelo processo de pirólise, fizeram a adição de ácido clorídrico nesse insumo. E o resultado foi muito interessante. Quanto mais ácido se tornava o produto, melhor era a sua liberação. E aí não somente de fósforo, porque esse insumo tinha também cálcio, magnésio. Então, tanto fósforo, cálcio e magnésio melhoravam a sua liberação. Então, o que a gente tem de resultado até agora? Que o biocarvão ele pode
pode sim ser utilizado. Mas para que realmente seja interessante a sua utilização, é importante que ele tenha sido produzido especificamente para a utilização na agricultura. Porque, como você viu aqui, se ele passa muito tempo ali no processo de carbonização, tempo de carbonização, né, uma pirólise muito intensa, temperatura muito alta, ele perde em disponibilidade. Se eu tenho um que está com pH muito baixo, ele está alcalino, por exemplo, eu também tenho pouca disponibilidade. Então, para que a utilização de biocarvão como insumo, como adubo seja interessante, ele tem que ser produzido especificamente para a agricultura. Ou seja, ele tem que ser produzido levando em consideração todas as variáveis de disponibilidade. Caso contrário, não vai ser um insumo que vai ter um resultado interessante. Bom, gostou desse vídeo? Ainda tem alguma dúvida sobre a utilização de biocarvão? Ou tem algum experimento que você já viu, ou que tem aí, que você já tenha presenciado com alguns resultados diferentes? Coloca aqui embaixo e assim que possível a gente vai estar discutindo sobre ele. Vale lembrar que se você tem interesse em se especializar dentro do agro, você precisa conhecer a plataforma de assinaturas da Agricoline. Agora você assina a Agricoline e tem acesso ilimitado a todos os cursos, desde a área de produção vegetal, produção animal, mercado e carreira. Dentro da plataforma você vai ter acesso a todos os professores, poder conversar com eles, tirar suas dúvidas e ao término de cada curso você recebe o seu certificado. Se você quiser conhecer mais, clica no link aqui embaixo, lá no nosso site vai ter todas as informações. Forte abraço e até a próxima!